Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Light Embeds. E hoje eu vou mostrar para vocês o básico sobre Shape Generator. Bom, Shape Generator, é um dos nossos motores de efeito na Titan atualmente, onde nós podemos fazer, montar alguns efeitos diretamente no palco aí com certa facilidade. Bom, então eu vou selecionar agora alguns grupos, por exemplo, vou pegar aqui o grupo S1, ser os aparelhos lá em cima, vou dar um locate, já está aqui na posição. Posso selecionar aqui agora Shapes and Effects, Shape Generator, criar. Agora, nesse ponto, eu já vou selecionar qual é o atributo que eu vou utilizar. Eu posso selecionar todos para que ele me entregue aqui uma lista com vários shapes prontos para vários atributos, ou vou voltar um passo para trás. Eu vou mais uma vez em criar, vou selecionar aqui o atributo, por exemplo, Dimmer. E aí eu posso selecionar aqui dentro dessa lista alguns efeitos, alguns shapes de Dimmer que já vem prontos. Então eu clico aqui e ele vai ficar, por exemplo, esse vai ficar acendendo e apagando. Aqui tem alguns atributos que ficam tanto aqui, quanto aqui eu consigo selecionar o que vai aparecer para mim dentro do meu Encoder's Wheel. Então eu posso selecionar, por exemplo, o Spread. O Spread é como ele vai se espalhar de acordo com a seleção que eu tenho. Então como é que esse efeito vai ser aplicado aos aparelhos que eu tenho selecionados. Sempre prestando atenção aí, coisas que a gente já viu nos vídeos anteriores, que são dentro dos grupos, tanto a ordem quanto o layout dos grupos. Então isso vai sempre obedecer a ordem dos grupos. Então se eu clicar aqui em Group, selecionar o grupo S1, e clicar aqui em Feature Order, vai mostrar para mim qual vai ser a ordem com que esse efeito vai ser aplicado dentro dos meus aparelhos. Então, qual vai ser a minha ordem de seleção? Então, vou voltar aqui no Exit, voltei para o meu efeito. Vou colocar aqui, então, Spread 2, ou seja, ele vai se dividir em dois grupos. Ou seja, ele vai se espalhar como se fossem dois grupos. Ao mesmo tempo do Spread, se eu colocar aqui, por exemplo, para vocês verem, em Phase, em Spread, o Phase sempre altera o Spread e o Spread altera o Phase. Eles estão sempre aí correlacionados. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, Phase 90 graus, o meu Spread vai para 4. Então, está sempre relacionado aí a um múltiplo de 360 graus. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 60 graus, o Spread, obviamente, vai para 6. E aí, se eu coloco o meu Spread, por exemplo, em 10, o meu Phase vai para 30. O Spread vai mostrar para mim como ele vai se espalhar de acordo com a minha seleção. Certo, eu ainda tenho aqui algumas opções. Por exemplo, eu quero alterar a direção do meu efeito. Simplesmente clico aqui em Direction e agora eu posso selecionar alguma dessas seleções aqui. Então, por exemplo, aqui eu já faço o efeito da borda para o meio. Aqui eu já faço o efeito da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da forma que eu quiser. Esses outros efeitos de cima para baixo, ou até mesmo os diagonais, ficam mais legais quando mostrados aí na nossa matriz. Então, vou selecionar aqui um grupo com todos os meus aparelhos. Veja que eu tenho dois grupos com todos. Um grupo com espaço, no caso eu não disse nada, mas aqui tem um grupo sem espaço. Então eu vou em Group. Tem diferença entre eu ter esse layout com espaço e esse layout sem o espaço. Por quê? O meu layout com espaço, também aqueles espaços vazios contam. Então vocês vão ver agora quando eu aplicar o Spread. Então eu vou selecionar aqui. Vou fazer Shapes and Effects, Shape Generator, criar, Dimmer, mais uma vez. Vou colocar aqui mesmo 1 para 1. E vou colocar um Spread de 2. Vejam só, ele continua igual. Por quê? Porque o espaço está contando e dentro do espaço não tem nada. Então aqui ele vai continuar sendo como se fosse apenas 1 mesmo. Vou dar um locate aqui neles para que todos venham para a mesma posição. Agora, se eu colocar 4, por exemplo, aí que eu vou ter o meu Spread, que vocês já viram anteriormente como 2. Então esses espaços contam. Se vocês têm espaços entre seus aparelhos, façam os cálculos aí para poder considerar esses espaços na hora que vocês aplicarem os spreads. Ou, se vocês podem se lembrar que ali vocês estão utilizando, por exemplo, 20 espaços. Simplesmente coloca um spread de 20 e é como se fosse um spread de 10, porque na verdade ele está dobrando ali o número de espaços que ele está utilizando. Da mesma forma, eu posso utilizar agora meu Direction, só que já que o meu grupo está feito em duas dimensões, X e Y, como vocês podem ver aqui, vou pegar meu grupo, vou dar um Edit Layout, ele tem tanto aqui no X quanto no Y, agora eu consigo aplicar o Direction nessas duas direções. Então, vou em Direction, vou agora colocar aqui do meio para a borda, ou mesmo da borda para o meio, que isso vocês já tinham visto no anterior, mas agora eu consigo fazer alguns, por exemplo, diagonal. Então vejam só, como ele tem tanto X quanto Y, ou seja, tantas dimensões, eu consigo fazer uns efeitos diagonais, ou até mesmo efeitos que espalham de baixo para cima, numa forma circular. Também efeitos aqui, de baixo para cima. Então eu consigo utilizar aí o meu grupo, meu layout do meu grupo, para poder ter diversos efeitos diferentes de uma forma muito rápida.
Bom, e agora a gente pode utilizar, né, o outro grupo para que a gente possa ver a diferença. Então eu vou aplicar aqui Shapes and Effects, Shape Generator, criar Dimmer. Posso colocar aqui o 1 para 1. Posso utilizar também, né, o Soft Key sem problema. Vou colocar aqui agora o Spread. Quando eu coloco o Spread 2, aí sim ele já consegue ver, né, eu já consigo ver aqui que ele se tornou, né, o 180 graus e que eu consigo ver exatamente igual o primeiro efeito que eu mostrei para vocês. Então esse não considera o espaço porque eu aproximei todos os meus aparelhos dentro do meu layout do grupo. Bom, como vocês podem imaginar, esses conceitos também se aplicam aos outros atributos, não apenas a Dimmer. Então, por exemplo, posso selecionar aqui o meu grupo com todo sem espaço, vou dar o Locate, trago para frente, Shapes and Effects, Shape Generator, criar. Vou selecionar agora outro atributo, Point Tilt. Eu vou colocar Circle. Certo. A partir de então, eu já vou colocar aqui meu spread para espalhar como se fossem dois aparelhos. Então, eu tenho ali um em cima, outro embaixo, e eles vão girando. E aí eu posso, esse mesmo conceito se aplica aos meus aparelhos. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui eu quero um spread de 10. Está lá girando. E aí se eu quiser eu posso até inverter a direção facilmente. Então agora eu não quero mais que ele venha para essa direção, eu quero ele nessa direção aqui. Ou mesmo de cima para baixo. Então eu consigo fazer da mesma forma para todos aí tranquilamente. Posso colocar também um terceiro atributo, por que não? Então posso colocar aqui, Locate, Exit, Shapes and Effects, Shape Generator, vou colocar agora cor. Eu posso colocar, por exemplo, magenta. E eu já tenho magenta, vou agora colocar 5 de spread, ele vai se espalhar aí nos meus aparelhos como se fossem 5 aparelhos. Posso colocar também aqui, sei lá, 10 de spread, para que ele possa espalhar entre meus aparelhos aí. Inverter a direção, de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para a borda. Então começa a se espalhar assim, então fica da forma que você achar melhor aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.